Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e do professor ou professora da turma. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser apresentadas sempre que solicitadas e entregues ao professor da sala assim que voltarmos para a escola para a validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o seu material EMAI Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupem caso a gente pule alguma atividade ou outra, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode fazer desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retomar as partes específicas do vídeo para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazer em casa @se-pmmc.com.br. Na videoaula anterior, continuamos com as atividades da sequência didática Estudo de Ortografia e Gramática, discutindo algumas regularidades ortográficas presentes em palavras extraídas da música Oração. Nesta semana, dando continuidade aos estudos sobre ortografia, vamos realizar a etapa 3 da sequência, discutindo mais regularidades que envolvem as palavras grafadas com S. Primeira atividade, atividade 3A, estudando mais regularidades ortográficas, páginas 175 e 176. Nessa primeira atividade, você deverá observar as palavras que estão no quadro da página 176 e descobrir o que tem em comum essas palavras terminadas com S, além do fato de serem escritas da mesma forma. Vamos ler o quadro juntos para ver se eu te ajudo a pensar nessas semelhanças? Francês, japonês, português, finlandês, neozelandês, chinês, inglês, holandês, havanês, pequinês. O que essas palavras têm em comum? Na leitura, percebemos que elas terminam em "es". Francês, japonês, inglês, não é mesmo? Todas essas palavras que lemos são usadas para quê? Pense um pouco aí para clarear as ideias. Eu vou dar 2 exemplos usando essas palavras. Quando eu falo "esse prato é francês", por exemplo, estou querendo dizer que o prato é de origem francesa, certo? E quando eu falo "este jogo é japonês", estou afirmando que o jogo vem do Japão. Nos 2 exemplos, as palavras francês e japonês foram usadas como adjetivos, ou seja, expressaram a origem, uma característica do prato ou do jogo. Será que isso também acontece com as outras palavras do quadro? Que tal você testar? Testou? Nossa hipótese foi confirmada? Em nossa rápida discussão, permitiu que descobríssemos que essas palavras do quadro são grafadas com um "es" no final pelo fato de todas serem adjetivos. Agora que identificamos essa semelhança,
ou seja, essa regularidade de que os adjetivos que expressam origem devem ser grafados com um S, chegou a hora de você explicar essa regra no espaço Conclusão da página 176. Capriche nesse registro e, se sentir necessidade, discuta essa regularidade com o seu professor ou professora ou alguém que more com você. Segunda atividade, atividade 3B, refletindo sobre a escrita de palavras. Primeira parte, leitura do poema Como uma voz de fonte que cessasse, de Fernando Pessoa, páginas 176 e 177. Nessa atividade, vamos ler o poema Como uma voz de fonte que cessasse, de Fernando Pessoa, que está aqui no livro na página 177. Mas antes de nos deleitarmos com essa leitura, que tal conhecer um pouquinho sobre a vida desse escritor tão famoso e importante para a literatura? Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888. Era filho de Joaquim Seabra Pessoa, natural de Lisboa, e de Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa, natural de Açores. Ficou órfão de pai aos 5 anos de idade. Seu padrasto era o comandante militar João Miguel Rosa, que foi nomeado cônsul de Portugal em Durban, na África do Sul. Acompanhando a família, Fernando Pessoa seguiu para a África do Sul, onde recebeu educação inglesa no Colégio de Freiras e na Durban High School. Em 1901, Fernando Pessoa escreveu seus primeiros poemas em inglês. Com 16 anos, já havia lido os grandes autores da língua inglesa, como William Shakespeare, John Milton e Edgar Allan Poe. Ele foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa, poeta lírico e nacionalista. Cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre o seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo. Ele criou o que chamamos de heterônimos, como se ele mesmo fosse vários poetas com personalidades próprias. Cada um desses poetas, que embora sejam ele mesmo, tem sua biografia e traços diferentes de personalidade. Os poetas foram criados como indivíduos diferentes, cada qual com o seu mundo próprio, representando o que angustiava ou encantava seu autor. Esse Fernando Pessoa foi bem diferente para sua época, e suas obras o fizeram se destacar entre tantos outros poetas. Quer saber mais sobre ele? Você pode acessar esse endereço aqui. O link ficará no descritivo da videoaula. Agora que conhecemos um pouco sobre Fernando Pessoa, vamos à leitura do poema? Como uma voz de fonte que cessasse, Fernando Pessoa. Como uma voz de fonte que cessasse, e uns para os outros nossos vãos olhares se admiraram, para além dos meus palmares. De sonho, a voz que do meu tédio nasce, parou. Apareceu já sem disfarce. De música longínqua, asas nos ares, o mistério silente como os mares. Quando morreu o vento e a calma passe. A paisagem longínqua só existe para ver nela um silêncio indecida. Para o mistério, silêncio a que hora assiste. E perto ou longe, grande lago mudo. O mundo, o informe mundo onde há a vida. E Deus, a grande ogiva ao fim de tudo. Esse poema, de fato, mostra o saudosismo e solidão do poeta. O que achou? Triste? Tocante? Sensível? Converse com o seu professor ou professora ou alguém da sua família sobre as impressões que teve ao ler o poema. Eu tenho certeza que terão muito a comentar. Terceira atividade. Atividade 3B. Refletindo sobre a escrita de palavras. Segunda parte.
Palavras que podem causar dúvida na hora da escrita. Páginas 177 e 178. Nesta atividade especificamente, vamos olhar para a escrita do poema que lemos na atividade anterior, para as palavras que estão presentes nele. Quais palavras que estão no poema você poderia ter dúvidas no momento de escrevê-las? Anote essas palavras sobre as quais você tem dúvida em relação à grafia, nas linhas das páginas 177 e 178. Procure essas palavras no dicionário ou faça uma pesquisa na internet sobre elas. Ao ler sobre essas palavras, você poderá entender por que algumas delas se escrevem dessa maneira. Você também poderá discutir com algum familiar, um colega ou com o professor ou professora da turma sobre esses significados e o porquê de serem escritas dessa maneira. Eu tenho certeza que isso dará uma boa discussão e muitas descobertas. Quarta atividade, atividade 3C, ampliando a análise de palavras. Primeira parte, leitura do conto O Pequeno Polegar de Charles Perrault, página 178. Chegamos à quarta atividade dessa videoaula. Nela, farei a leitura de uma versão resumida do conto O Pequeno Polegar, de Charles Perrault. Vamos à história? O Pequeno Polegar. Um pobre lenhador tinha 7 filhos e o caçula era tão pequenino que o chamavam de Pequeno Polegar. Mas, apesar do tamanho, era um menino muito esperto e inteligente. Como a Europa passava por um período de muita fome, o pai decidiu abandonar os filhos na floresta. Depois de muito andar, as crianças avistaram um lindo castelo e para lá se dirigiram em busca de abrigo e alimento. Um ogro malvado que ali residia resolveu que iria devorá-los. Mas Polegar, percebendo a intenção do malvado, durante a noite trocou o seu chapéu e o chapéu dos seus irmãos pelas coroas das filhas do ogro, que as devorou pensando que fossem os rapazes. Eles tiveram então que fugir do castelo e o Pequeno Polegar calçou as botas encantadas do ogro enquanto ele dormia e assim ajudou os irmãos a voltarem para casa. Com o auxílio das botas de 7 léguas, Polegar trabalhou para um rei. Conseguiu muito dinheiro e pôde finalmente voltar para sua casa e nunca mais passaram fome. E aí, você já conhecia essa história? Essa mesma versão? Ela foi retirada do site que vocês estão vendo aqui na tela e também no descritivo desse vídeo. Se quiser ler uma outra versão desse conto, você encontra no livro de texto do aluno do Ler e Escrever, mais especificamente nas páginas 94 a 97. Mas se você não tem esse livro em casa, não tem problema. Essas páginas também estão disponíveis no portal da Secretaria de Educação, junto com as orientações referentes a essa semana de atividades, semana 16. Agora que já conhecemos o conto, você deverá responder em seu caderno as seguintes perguntas que estão na página 178 do livro de atividades. 1. Você conhece outros contos de Charles Perrault? Quais? Se não conhece, que tal pesquisar na internet para ver o que acha? 2. Como o autor descreve o Pequeno Polegar? Ou seja, quais são as características desse menino? 3. Como conseguimos perceber que um conflito começou a acontecer na história? O que indica no conto, em que parte do conto percebemos que começa o grande problema a ser resolvido? 4. Quais são as resoluções dos conflitos? Como os problemas foram resolvidos? Foram solucionados de que maneira? Se for preciso, leia o conto novamente ou reveja minha leitura aqui na videoaula. Quinta atividade, atividade 3C, ampliando a análise de palavras. Segunda parte, palavras escritas incorretamente, páginas 178 a 180.
Dando continuidade à atividade 3C do livro, na página 178 e no comecinho das páginas 179, tem um trecho do conto. Porém, este trecho está com algumas palavras escritas com erros de ortografia. Nesta atividade, você deverá ler esse trecho, grifar essas palavras escritas incorretamente e reescrever todo esse trecho na página 179, fazendo as devidas correções. Depois de reescrever o trecho, você deverá listar na página 180 todas as palavras que precisou corrigir. Se ainda estiver com dúvidas, você pode conferir em um dicionário. Quais foram as palavras que você listou? Como as corrigiu? Vamos conferir? Mas Polegar, sempre muito ativo, subiu em uma grande árvore e lá do alto viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. Sem hesitar, o garoto desceu da árvore e, guiando os irmãos, começou a andar na direção daquela luzinha distante. Andaram e andaram até chegar a uma casa imensa e assustadora. Polegarzinho bateu à porta e uma mulher veio abrir. Quem são vocês, crianças? E o que querem? Tenha pena de nós, minha senhora. Estamos com fome e precisamos de um lugar para dormir. Corrigindo, fica assim. Sempre seria e casa, que aparecem duas vezes com S. Desceu com SC, começou com C cedilha. Imensa com um S, assustadora com SS. Senhora com S e precisamos com C no si. E aí, conseguiu conferir todas as palavras? Fez todas as correções? No trecho do texto O Pequeno Polegar, que está na página 179 do livro, onde está escrito par, era para estar escrito para, mas houve um erro de digitação na impressão do material. Por isso, embora esteja errado, não incluiremos na nossa lista, ok? Para finalizar, escreva na página 180 suas conclusões sobre a grafia dessas palavras. Conseguiu identificar alguma regularidade? Que tal registrar suas conclusões e discuti-las com o seu professor ou professora? Nesse roteiro, vamos fazer as seguintes atividades. Primeira atividade, atividade 3A, estudando mais regularidades ortográficas, páginas 175 e 176. Segunda atividade, atividade 3B, refletindo sobre a escrita de palavras. Primeira parte, leitura do poema Como uma voz de fonte que cessasse, de Fernando Pessoa, páginas 176 e 177. Terceira atividade, atividade 3B, refletindo sobre a escrita de palavras. Segunda parte, palavras que podem causar dúvida na hora da escrita, páginas 177 e 178. Quarta atividade, atividade 3C, ampliando a análise de palavras. Primeira parte, leitura do conto O Pequeno Polegar de Charles Perrault, página 178. Quinta atividade, atividade 3C, ampliando a análise de algumas palavras. Segunda parte, palavras escritas incorretamente, páginas 178 a 180. Chegamos ao fim da nossa aula. Guarde seu material com bastante cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para o adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais disponibilizados pela sua escola. As videoaulas continuam disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você poderá assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos simulados. Acesse
www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.